E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então agora a gente vai ver a segunda parte da primeira aula, que é sobre conjuntos abertos, tá? Essa primeira aula foi dividida em 3 partes, ok? Então essa segunda parte nós vamos ver mais exemplos de conjuntos abertos e que não são abertos. A gente vai ver que todos os intervalos abertos, limitados ou não, são conjuntos abertos. Nenhum outro tipo de intervalo, a não ser os abertos, são conjuntos abertos. Então intervalo fechado ou semi-aberto de um lado, né, fechado do outro, esses não são conjuntos abertos. Por último, a gente vai ver que o interior de Q é o vazio, logo Q não é um conjunto aberto. Tá? A gente também vai ver que o vazio é um conjunto aberto. Basicamente, esse vídeo contém exemplos de conjuntos abertos e outros que não são abertos, tá bom? Só para você lembrar, esse é o segundo vídeo da primeira aula. Essa primeira aula foi dividida em 3 vídeos e essa primeira aula trata sobre conjuntos abertos. Continuando, pessoal, vejam. Então, de maneira igual, não é assim, com o mesmo argumento. Eu nem botei com um argumento similar, com exatamente o mesmo argumento do item anterior. Se eu considero agora x igual ao intervalo aberto 0, 1, não é difícil perceber, assim, usando o mesmo argumento, eu provo que o interior do intervalo aberto 0, 1 é o próprio intervalo aberto 0, 1. Ou seja, né, pela definição do conjunto aberto, o intervalo aberto 0, 1 é um conjunto aberto. Já o intervalo fechado 0, 1 não é um conjunto aberto, porque o interior dele não é igual a ele, né? O intervalo fechado não é um conjunto aberto, mas o intervalo aberto 0, 1 é um conjunto aberto, tá? E aí, de maneira geral, e a ideia, agora sim, uma ideia similar, a gente prova que o interior do intervalo fechado AB é igual ao interior do intervalo fechado em A e aberto em B, que é igual ao interior do intervalo aberto em A e fechado em B, que é igual ao interior do intervalo aberto em A e aberto em B, que é o intervalo aberto AB. Então, o que é que eu concluo? Eu concluo que o intervalo aberto AB é um conjunto aberto, independente de quem é A e quem é B, né? Desde que A seja menor do que B. E os intervalos o primeiro intervalo fechado, AB, depois fechado em A e aberto em B, depois aberto em A e fechado em B, esses não são conjuntos abertos, certo? Esses não são conjuntos abertos, beleza? Com a ideia, mais uma vez, com a ideia similar, a gente pode provar que o interior do intervalo ilimitado, fechado em A até mais infinito, é igual ao interior do intervalo ilimitado, aberto em A até mais infinito, que é o intervalo aberto em A até mais infinito. O que é que eu concluo com isso? Que o intervalo aberto de A até mais infinito é um conjunto aberto. De maneira similar, o intervalo ilimitado de menos infinito fechado em A, de menos infinito até A, fechado em A, é igual ao intervalo aberto de menos infinito até A, que é o intervalo aberto de menos infinito até A. O que é que eu concluo com isso? Que esses dois intervalos abertos ilimitados, de A até mais infinito e de menos infinito até A, são conjuntos abertos. Já esses intervalos fechado em A até mais infinito e de menos infinito até fechado em A, não são conjuntos abertos, tá certo? Por último, né, o intervalo de menos infinito até mais infinito, que é o conjunto R todo, é um conjunto aberto. Esse é o mais fácil de todos, porque dado um A qualquer em R e um epsilon qualquer, A menos epsilon e A mais epsilon está contido em R, né? Então, claro que todo mundo em R está no interior do próprio. Então o interior de R é o próprio R, certo? Então, R é aberto. Bem, se vocês não tiverem, então, eu posso fazer só uns desenhos aqui, olha. Por exemplo, nesse caso, deixa eu botar aqui pincel preto. Por exemplo, nesse caso aqui, de cima, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, olha. Eu estou considerando agora o intervalo, por exemplo, o intervalo aberto de A até mais infinito, beleza? Então, eu estou considerando o intervalo de A até mais infinito. Se eu pegar qualquer ponto, qualquer ponto x aqui,
ele está no interior desse intervalo. Por quê? É só eu considerar epsilon. Olha, eu pego epsilon aqui igual a x menos a dividido por 2. Não ficou muito bom aqui meu desenho, mas eu posso fazer aqui. Ó. Epsilon igual a x menos a dividido por 2 dá certo com certeza. Né? Eu tenho certeza que esse daí dá certo. Você pode fazer a conta aí de maneira analítica e provar. Mesma coisa se tivesse para lá. E mesma coisa também se o A fosse fechado aqui. Então dá para provar que o interior de A até mais infinito, fechado, é igual ao interior de A até mais infinito aberto, que é o intervalo aberto de A até mais infinito. Já no caso do R é bem mais simples até, por quê? É mais simples. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte, olha. Como é que eu provo que um A qualquer está no interior de R? Mais uma vez, lembre pessoal que o interior de X está sempre contido em X. Então, para eu provar que X é aberto, eu tenho que provar que todo mundo de X está contido no interior. Tá certo? Então, eu pego um A qualquer em R. Como é que eu provo que ele está no interior? Bem, esse é muito simples. Por quê? Se eu pego qualquer epsilon, qualquer um, nesse caso pode ser qualquer epsilon, tá? Quando eu pego aqui A mais epsilon, A menos epsilon, com certeza, sem sombra de dúvida, esse intervalo aqui está em R, né? Porque o nosso R é o conjunto todo, certo? Então, o conjunto R, pessoal, é um conjunto aberto. Isso é bom lembrar porque eu vou voltar a falar disso depois, tá? E aí, só para concluir, o que é que eu vi? No item C, eu mostrei que qualquer intervalo aberto limitado de A até B é um conjunto aberto. Depois eu provei que os intervalos ilimitados de A até mais infinito, aberto de A até mais infinito, e aberto de menos infinito até A, também são conjuntos abertos. Por último, na letra E, eu mostrei que o intervalo aberto de menos infinito até mais infinito, que é o R todo, também é um conjunto aberto. O que é que eu concluo aqui no item F? Que todo intervalo aberto, limitado ou ilimitado, é um conjunto aberto. Né? Provavelmente por isso do nome de conjunto aberto, porque os conjuntos abertos incluem todos os intervalos abertos. A gente vai ver aqui, de maneira simples, que pode existir um conjunto aberto que não é intervalo aberto, mas todo intervalo aberto é um conjunto aberto, beleza? Ok. Agora eu quero falar sobre alguns outros exemplos, né? Por exemplo, Q. Qual o interior do conjunto Q? Q é o conjunto dos números racionais. Q é um conjunto aberto ou não? Bem, eu estou afirmando aqui, vocês já podem ver, né? Eu estou afirmando que o interior de Q é vazio. Então, se o interior dele não é ele, então ele não é aberto. Então, eu tenho que provar que o interior de Q é vazio. Ou seja, se eu pegar um racional qualquer, não existe epsilon de maneira que o intervalo de vamos botar um racional R. Não existe nenhum epsilon de maneira que R menos epsilon até R mais epsilon, esse intervalo aberto, esteja contido todinho dentro de Q. Bem, para eu provar isso, aí que tá, né? Como aqui o nosso curso de análise já começa do capítulo 5 do livro do Elon, né? Já começa no capítulo 5 do livro do Elon, algumas propriedades já foram vistas antes. E no capítulo 2, do livro do Elon, no meu livro do Elon, diz que, deixa eu dizer exatamente qual é. Teorema 6 do capítulo 2. Na minha versão, que é antiguinha, porque é do meu tempo de graduação, 2000, quando fiz a análise foi 2009, tá? Há 11 anos atrás. Nessa versão é o teorema 6 do capítulo 2 do Elon, diz que todo intervalo não degenerado, todo intervalo com A de A até B, todo intervalo de A até B com A diferente de B, contém números racionais e números irracionais. Todo intervalo, você pega dois números quaisquer, reais, A e B diferentes, A e B diferentes. Entre A e B, certamente tem
pelo menos um racional e um irracional. Na verdade, com esse argumento você prova que tem infinitos racionais e infinitos racionais entre qualquer A e B, né? Com A menor do que B. Com esse resultado, que é do capítulo 2 do livro do Duelo, tá? A gente consegue provar que o interior de Q é o vazio. Como? Não é difícil, porque veja só, pegue R, um racional qualquer. Pegue R, um racional qualquer. O que é que eu tenho que provar? Que nenhum intervalo dessa forma, R menos epsilon, R mais epsilon, está contido em Q. Eu tenho que provar isso. Mas como é que eu provo? Está escrito aqui. Está escrito aqui, tá? Existe um Q, um S que não está em Q, dananana. Bem, o que eu estou dizendo, eu vou desenhar aqui, está escrito, tá, pessoal? O desenho não prova nada, mas eu já escrevi aqui, mas eu quero que vocês entendam a ideia. Veja. Aqui está a reta real, beleza? Está a reta real. Aí eu peguei um R racional qualquer. Um R racional, beleza? Quando eu faço aqui um epsilon, por menor que seja o epsilon, quando eu pego aqui um R mais epsilon, R menos epsilon, pela propriedade que eu falei, que é o teorema 6 do capítulo 2 do Duelo, existe, com certeza existe, não tenho dúvida, existe aqui no meio um camarada, pelo menos um, na verdade a gente vê que tem infinitos, pelo menos um número racional nesse intervalo. Então, se tem pelo menos um número irracional nesse intervalo, esse intervalo não pode estar contido em Q. Independente do epsilon. Pode ser qualquer epsilon, vai ter um irracional ali no meio. Então, esse intervalo aqui, R menos epsilon, R mais epsilon, não está contido em Q. O que está escrito aqui antes é basicamente o que está no desenho. Certo? Beleza? E aí, pessoal, concluo que nenhum R racional está no interior de Q. Logo, o interior é o vazio, certo? Lembre que eu peguei R racional e provei que ele não está no interior de Q, porque nenhum cara fora de Q pode estar no interior dele, porque o interior do conjunto está contido no conjunto. O que é que eu concluo? Como eu já falei, na verdade, que Q não é um conjunto aberto, porque o interior dele não é ele, tá certo? Vamos continuar com mais exemplos. Eu estou botando bastante exemplos, pessoal, porque essa parte de topologia é uma coisa que para vocês vai ser mais nova do que a parte de limites, continuidade, derivadas. Isso vocês já viram no cálculo. Topologia, eu tenho quase certeza que vocês não viram. Então, alguns podem até pensar, poxa, aquilo está detalhando demais, fazendo exemplo, muito exemplo. Mas a ideia é que, de fato, vocês entendam aí. E se tiver dúvida, pode deixar comentário aí perguntando, tá? Assim que eu ver, eu respondo. Se eu conseguir responder, digitando, né? Claro. E aí, mais um exemplo de conjunto aberto, um pouco diferente, é o vazio é aberto. E isso é fácil de provar. Bem, eu já provei aqui de um jeito, né? Mas como é que eu provei? Tá, o interior de um conjunto está sempre contido no conjunto. Então, o interior do vazio tem que estar contido no vazio. Bem, o único conjunto que está contido no vazio é o próprio. Então, o interior do vazio é o vazio, certo? Então, o vazio é aberto. Mas até se você pensar de maneira, não sei se é mais direta, mas assim, por exemplo, suponha que tem alguém no interior do vazio. Bem, se tem alguém no interior do vazio, esse alguém está no vazio. Contradição, então não tem ninguém no interior do vazio. Beleza? Ok. Desse outro jeito parece até mais fácil de entender, né? Eu achei. Mas tá bom. E aí eu já falei, pessoal. R, o conjunto todo dos números reais, é aberto. Veja, eu estou repetindo isso porque eu estou colando, olha. O vazio é aberto, R também é aberto. Eu estou falando isso porque na próxima aula, quando eu falar de conjunto fechado, vocês vão ver o que vai acontecer, tá bom? E aí, agora eu quero deixar dois exercícios para vocês. Um primeiro mais simples. Veja, o livro grosso do Elon, não preciso pegar aqui, mas o livro grosso do Elon, quando ele define ponto interior, ele não define desse jeito que a gente coloca, que existe um epsilon de maneira que A menos epsilon, A mais epsilon está contido em X. Ele diz assim, olha, um ponto X está no interior do conjunto X, um ponto X está no interior do conjunto X, se X estiver contido
contido, ou se esse número x pertence a um intervalo aberto qualquer de A até B, cujo intervalo aberto está todo contido em x. Veja que aqui é um intervalo aberto qualquer, não é x menos epsilon, x mais epsilon. Tá? Então o exercício é: prove que um ponto x é ponto interior de um conjunto x se somente se existe um intervalo aberto AB, tá ok? X pertence a esse intervalo aberto e esse intervalo aberto está contido no conjunto X, tá? Não é difícil demonstrar isso não. Eu deixei isso como exercício no meio do texto, porque a gente vai usar em alguns momentos. Eu só vou dizer, olha, ele é ponto interior, então tem um intervalo aberto que contém ele que está contido no conjunto. Não vou me preocupar que ele é da forma A menos epsilon, A mais epsilon, tá? O outro exercício que eu vou usar também daqui a pouco é que para provar que nenhum conjunto finito não vazio é aberto. Na verdade, eu até prove que o interior de um conjunto finito não vazio é o vazio. Conclua que esse conjunto não é aberto, beleza? Bem, aí eu estou dando uma sugestão aqui, suponha por contradição que existe algum desses caras que está no interior. Conclua que x não é finito, então é um absurdo. Aí você vê como é que você vai concluir que o x não é finito. Eu estou deixando muito na cara, né? Já dei a sugestão, já era. Tá aqui na nota de aula também, tá, pessoal? Como eu já falei também, eu estou tentando seguir a mesma numeração. Então esse exemplo, esse exercício tá aqui também, ok? Vamos lá, vamos continuar. Bem, agora eu vou demonstrar um teorema, pessoal. Para o vídeo não ficar muito longo, eu estou dividindo o vídeo em pedacinhos, dividindo a aula em vários videozinhos menores, tá? Eu vou enunciar e a gente demonstra na próxima parte da aula, tá bom? Então, o teorema diz duas coisas. Tem o item A e o item B. O item A diz que a interseção de dois conjuntos abertos é um conjunto aberto. E o item B diz que a união de uma quantidade qualquer de conjuntos abertos é aberto. Veja que para a interseção eu digo a interseção de dois abertos é aberto. Eu concluo que a interseção de uma quantidade finita de abertos é aberta. A gente vai fazer depois. Mas para a união, aí sim, uma união qualquer, pode ser de uma quantidade infinita de abertos, é um conjunto aberto, beleza? Então a gente vai demonstrar agora nessa aula, mas eu vou dividir agora o vídeo.